Aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS e não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Ah, Brenda, bebê, eu vou te falar uma coisa. Ela foi muito corajosa. Mandava na casa, a casa era dela. É um exemplo de humanidade, assim. Fazia o que precisava fazer. Falar do legado de Brenda Lee, eu acho que... Se tivesse mais umas 2 Brendas hoje, nossa, ia ser tão melhor. A gente se entendia muito bem, a nossa maneira, mas se entendia. Ela não estava muito preocupada o que iam achar dela, o que iam deixar de achar. Colocar a gente em perspectiva de que forma podemos combater esses preconceitos de maneira coletiva. Tu fala assim, qual é o arquétipo de humanidade que você almeja, Brenda Lee? Brenda é... uma linda poção na minha vida. Caetana, você podia contar pra gente como é que se passa um dia aqui na sua casa? Ai, o dia aqui na minha casa é uma coisa engraçada, né? Porque requer carinho, cuidados, muita mão de obra. Era uma vez Caetana. Assim também era chamada Brenda Lee, brasileira, pernambucana, travesti, que mais tarde se tornaria uma das figuras mais icônicas do combate ao HIV no país. A Brenda é uma força da natureza, uma força do bem, uma força de luz. E para mim ela é um exemplo. Quem conta essa história pra gente é o Ubirajara, que está escrevendo um livro que entrelaça sua trajetória com a da Brenda. Eu sou um viúvo do início da AIDS. Ele era bailarino dessa boate, que é a Boate Corinto, que era muito famosa na época. É o primeiro da fila, Luiz Vanderlei. E a saga de Caetana começa bem longe das grandes cidades. Ela nasceu em 1948 na pequena Bodocó, no sertão pernambucano. O meu pai tinha aquilo que chama-se casa grande, né? Casa de engenho. Então era muito movimentado. E quando chegava a noite, aí juntava aquelas mulheres já de idade, aí ia contar história pra gente, cada história bonita, de príncipe, de princesa, de rainha. Minha mãe separou do meu pai, né? E aí nós fomos morar no Rio de Janeiro. Naquela época eu era uma pessoa assim, muito frágil, não estava com a personalidade formada ainda, então eu tinha dificuldade em encarar a família. Se caso um dia meu pai ou minha mãe ou algum dos meus irmãos descobrisse que eu era homossexual, eu já tinha até por escrito que eu me suicidaria de tanta vergonha que eu tinha. Ela fugiu, ficou 20 anos sem ver a família, veio para São Paulo e veio sozinha para São Paulo. A cidade não era como é hoje, não tinha essa liberdade, entre aspas, total. Quem se recorda da época é a Lili, que ainda adolescente chegou a São Paulo vinda de Limeira, no interior paulista. Era muito terrível, porque era época de ditadura. Então nós éramos caçadas, éramos humilhadas, éramos perseguidas. A gente era o centro da perseguição. A ditadura não tratava a gente, né? A ditadura maltratava a gente. Quem também se lembra dos anos de chumbo é a Thaís, que veio de Várzea da Palma, no interior de Minas Gerais. Aqui pertinho tinha um quarto distrito. Aí era assim, se você tivesse naquela época 50 cruzeiros, você dava para eles e eles mandavam você embora antes de meia-noite. Então a gente saía de casa com pelo menos 50 cruzeiros para você preservar a sua liberdade. Na ditadura militar, as polícias tinham um direito tácito, não oficial, mas tinham o direito de fazer o que elas quisessem, com quem elas quisessem, a hora que elas quisessem. É nesse duro contexto que começa a surgir uma nova identidade. Era uma montagem, então não era nem travesti, não era nem trans, né? Era garotos que se montavam, que se punham de mulher. E não tinha esse recurso de silicone, de cirurgias. Os gays que tinham o seu caminho para uma travesti, eles tomavam pílulas anticoncepcionais, que são hormônios femininos e que diminuíam o pelo, crescia um pouco o peitinho. Então essa era a forma para se ficar mais feminino. Eu comecei a tomar esse comprimido, chamava Lindiol.
Ele dava alguma reação no corpo? As melhores reações possíveis, que eram as que eu queria ter peito. Meu peito cresceu rapidinho. Mais ou menos em 83, que começou a surgir as travestis, porque aí surgiu o silicone. Elas começaram então a se injetar, a formar o corpo feminino. Passou a ser uma travesti. Com a Caetana não foi muito diferente. Quando ela resolveu assumir a personalidade feminina dela permanentemente, ela adotou o nome de Caetana. E aí todas as pessoas a conhecem por Caetana. A cantora Brenda Lee foi apresentada a Brenda, então Caetana, pelo irmão dela, num rock famoso que chamava Jambalaya. E foi em meio a esse processo de transição que a Brenda passou a se prostituir. Eu percebia que os homens e as mulheres sempre tinham oportunidades assim de ser promovidos de cargo, de salário, de tudo, e eu permanecia estacionada, né? De repente me chamaram no departamento pessoal e disseram que eu estava dispensada, né? Aí isso me frustrou. Aí foi quando eu digo, quer saber de uma coisa? Eu conheço tantas travestis de rua e nunca vi nenhuma morrer de fome. E eu também não vou morrer de fome, eu vou me prostituir, não vou mais trabalhar para ninguém. Não se deu muito bem, intimamente não era uma coisa que ela curtia fazer. Foi um pouco difícil no início, né? Porque eu era, assim, super vergonhosa, assim, pra ficar numa esquina, né? O que me deu coragem e eu me senti, assim, obrigada, foi quando a polícia começou a perseguir a gente, prender, pôr em cana, torturar. Com o tempo, Brenda conseguiu prosperar. Eu logo abri um estabelecimento comercial e depois de um passei a abrir logo 5, né? Ela comprou essa casa na Major Diogo, onde ela já tinha um pensionato. O pensionato da Brenda, no centro de São Paulo, era um ponto de acolhida para travestis expulsas de casa por suas famílias. Aberto em 1984, o local ficaria conhecido como Palácio das Princesas. A própria Brenda explica o porquê do nome. Eu fiquei um pouco magoada com a reportagem que saiu em um jornal, que eu me recusei a dar uma entrevista, dizendo que aqui era o Palácio das Bruxas. Então, simplesmente isso me inspirou a criar o Palácio das Princesas. Marcela, você acha que foi uma chance na sua vida ter vindo para casa da Caetana? Foi. Foi sim. Sabe por quê? Porque a Caetana é o tipo da pessoa, se você for pra rua um dia não ganhar, você janta. Se você ganhar, você janta do mesmo jeito. Se você não acertou hoje, amanhã você acerta, ela entende. Ajuda a gente contra a polícia. É uma mãe que um travesti não tem. Onde o travesti chora, o pai e a mãe não vê. E a Caetana cobre tudo isso. Mas o palácio que Brenda construiu se tornaria conhecido por um outro motivo, a AIDS. Quando a AIDS chegou, era uma coisa inexplicável, uma coisa que ninguém sabia o que era uma praga que surgiu. Se associou a AIDS, que passou a ser um risco para a sociedade, porque todo mundo sabe que os senhores de família vão lá e transam com as travestis, então as travestis passaram a ser um risco em potencial. Houve uma política de Estado de extermínio das travestis. Aqui a gente tem uma revista Manchete que fala sobre as operações policiais do delegado Riquetti, que era um delegado que tinha uma obsessão em caçar transexuais e travestis em São Paulo. A Natan é pesquisadora do acervo Bajubá, que preserva as histórias da comunidade LGBTQIAPN+. Por meio de recortes de jornais e revistas, ela nos ajuda a entender melhor essa política de extermínio. Quando surge a epidemia de HIV e AIDS, as travestis transexuais elas ficam mais em destaque pela questão de contágio mesmo, assim. Então, se elas já não eram benquistas, aí elas se tornam os alvos principais, assim. Chega a ter relatos de ter pichações nas paredes, de limpe São Paulo, mate uma travesti por dia. Foi uma tragédia, que era um comando de procedência desconhecida que estava metralhando os travestis aqui em São Paulo, né? Dessa maneira, eles chegaram a atingir 5 travestis que moravam comigo, né? Foi quando o repórter falou assim, Brenda, e o que você vai fazer com essa que está inválida? Somos uma comunidade, né? Tudo que tiver vai ser dividido irmãmente. E se aparecer alguma dessas travestis aqui com AIDS, o que você vai fazer? Foi quando eu fiz uma pausa e falei assim, aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Aí no dia seguinte a Secretaria da Saúde ligou aqui para casa. Imagina um sujeito que tem zero perspectiva de qualquer acolhimento de qualquer pessoa. Que vai sair na rua, alguém vai dizer, olha lá vai o viadinho, olha aquela travestizinha.
O Jamal é médico infectologista e acompanhou a epidemia de AIDS desde os anos 1980. Ele acredita que, desde o início, o maior determinante para a infecção é o preconceito. Esse tipo de estigma aumenta a vulnerabilidade dessas populações, que têm uma incidência escandalosamente alta de HIV. Quando eu fui fazer o meu exame, eu tinha certeza que eu era soropositivo. Mas eu nunca tive medo da soropositividade. Com certeza que eu era soropositivo em 85, aí eu fui até 97, porque não tinha antirretrovirais. Em 97 começa a surgir. Desde 97 você toma? Eu tomo antirretroviral. Para quem foi abandonado pela família, como Marcelo, de 26 anos e portador do vírus há 2 anos e meio, a solidariedade de Brenda Lee produz muito mais que gratidão e reconhecimento. Se não fosse pessoas igual a ela, eu acho que, metade da população do mundo inteiro acho que tinha acabado. Que a gente se sente na casa da gente, né? Comecei a receber os pacientes, até sem conhecimento, e acabei me afeiçoando, me apegando ao trabalho e vendo que era um trabalho de prioridade, né? E acabei estando até hoje como estou. Ela ganha essa notoriedade nacional por essa ação de ter esse espaço de acolhida e dentro disso grandes mídias acabam contando a história, reproduzindo o que acontecia, falando sobre o Palácio das Princesas, que era esse espaço. Eu peguei uma revista que se chamava Marie Claire. Eu trabalhava com moda, né? E aí vem uma reportagem sobre Brenda Lee. Nossa, imediatamente eu fui ler, porque eu fiquei fascinada por essa travesti, né? Travesti cuidando de pessoas doentes dentro do Instituto Emílio Ribas, ao ponto de criar um ambiente para ela sair do Emílio Ribas, não tinha. Eu admirava, porque era um mundo assim que eu queria. Quando entrou na casa lá para ajudar, a gente descobriu que 75% dos travestis de São Paulo tinham HIV. Esse dado a gente até levou para fora, porque era um negócio obsceno. Se você deixar 75% de uma determinada população viver com HIV, é a falência completa de qualquer estratégia. A gente descia assim as escadas, com uma bandeja desse tamanho, com os copinhos. Quem tinha menos remédio dentro do copinho tinha 26 remédios. Hoje a gente toma 1 comprimido, ou 2. Eu tomo 2. Quem a Brenda recebia na casa dela eram as pessoas que não estavam tão doentes para ficarem internadas no hospital, mas não tinham para onde ir. E que precisavam de, no mínimo, 3 alimentações por dia, tomar remédio na hora certa, enfim, precisavam de cuidados, mas não estavam sob cuidados hospitalares. Apesar do reconhecimento por seu trabalho no Palácio das Princesas, a vida da Brenda não teve um final feliz. Ela tinha um motorista que era um faz-tudo da casa, que era amante dela também. E ela deu um cheque para ele pagar a conta de luz. Ela descobriu que este faz-tudo, ele adulterou o cheque, botou R$1.000 a mais e trocou com uma pessoa homônima que deu o dinheiro para ele. E ela disse que então ia na polícia, ia denunciar e tal. Ela era muito altiva mesmo. Ela estava já recolhida e aí tocou o telefone e era ele. Aí ela desceu para atendê-lo e ele pediu a ela que não falasse que ela ia encontrar com ele. Portanto, foi premeditado. Mas ela contou. Todo mundo viu ela se produzindo lindamente, saindo à noite. O que está acontecendo? Ela falou, não, vou encontrar. A gente vai ficar de boa. E aí ela foi encontrar e ele estava com o irmão dele, que era um policial militar, e disse que então eles iam dar uma carona para esse irmão até a Cantareira. Aí houve uma discussão naturalmente. No inquérito ele disse que ela ficou muito nervosa, então eles mataram ela. Nem uma semana eu tinha chegado na Alemanha, ela tinha sido assassinada aqui. Poxa, eu convivi com ela, aquilo foi um baque muito grande para mim. Houve então o velório dela, numa salinha que ela tinha feito na casa para receber as pessoas importantes. Então ele foi ao velório e aí ele foi preso no velório. Ela foi para o cemitério e ele foi para a cadeia, ele e o irmão dele. Não existe um local que tem os restos mortais da Brenda. Ela está numa quadra geral desse cemitério São Pedro.
eu não tenho medo da morte de jeito nenhum, né? Eu acho assim que a morte é um fato natural. Inclusive, eu já perdi assim, muitas amigas e amigos, né? Quando eu vou, por exemplo, fazer a sepultura, quem faz o enterro é eu mesmo, né? Pra mim, estão todos lá me esperando assim. Eu vejo assim como se eles estivessem assim, ou sorrindo, ou querendo conversar comigo. E eu fico pensando que a hora que eu morrer, eu vou me juntar com todos eles lá, né? E a gente vai ter uma outra vida. É mais ou menos assim que eu penso, né? Eu tive a ideia de criar o Palácio das Princesas e foi uma coisa que vai ser ótima, vai ser ter uma continuidade, vai ter uma eternidade assim infinita, que eu acredito que as outras travestis que me sucederão levarão esse trabalho para frente. Aqui vai ser como se fosse o patrimônio dos travestis. Acabou o convênio, e aí outras pessoas acabaram assumindo outros trabalhos, usando o nome Casa de Apoio Brenda Lee, trabalho de divulgação, de como que se pega AIDS, como não pega AIDS, trabalho de prevenção. Hoje a Casa de Apoio Brenda Lee está aberta, é um CNPJ aberto, mas não tem atuação nenhuma neste momento. Nós fomos até o sobrado que abrigava o Palácio das Princesas, no bairro do Bexiga. No térreo, hoje funciona um brechó. Uma funcionária nos disse que alguns membros da diretoria da ONG ainda moram na casa, mas que o local não recebe pacientes nem realiza trabalhos de prevenção ao HIV. Eu acho que teria que ser um patrimônio e devia ser tombado. Devia ter uma memória ali. Ali ela tinha a obrigação de ter uma memória ali. Se não tem, mas nós temos, ali é da Brenda Lee, foi da Brenda Lee. Ali é um memorial. O palácio não se tornou um museu, mas a memória da Brenda continua viva. Eu abro minha casa para qualquer um que quiser vir aqui, dar um conforto espiritual. Eu tatuei a Brenda. Brenda é para mim minha mãe travesti, minha Nazaré Tedesco. A atriz Verônica Valentino deu vida à Brenda nos palcos. Por sua atuação, ela se tornou a primeira travesti a receber 2 dos maiores prêmios do teatro brasileiro, o Shell e o Bibi Ferreira. E viver a Brenda reforçou na Verônica a importância da sua própria história. Se a gente for se autoanalisar quanto travesti, a gente percebe as várias semelhanças com essas figuras que para nós são tão importantes assim. Mas na vida a gente tem que fazer aquilo que tem vontade. Principalmente aquilo que mexe com o sangue da gente. Esse processo ele é passado de gerações para gerações de travestis, assim. Então é muito bonito também. Bonito pesquisar, porque acho que quando eu buscava fora a Brenda, eu pude entender que eu tinha que buscar dentro. E aí foi onde acendeu, assim. Então essa minha casa vai virar, assim, uma espécie de hospital. Eu vou ter que aumentar a casa. Para a atriz, o palco é lugar de fala e também de reflexão. A arte, ela invade, né? Ela quebra, ela rompe. E acho que é por isso que é tão precioso trazer toda essa temática, trazer a existência de Brenda Lee tão lindamente colocada nesse musical. Brenda não espera um só momento, de saia, salto alto e maquiada, carrega mais um saco de cimento. Que as pessoas elas vejam, antes de ver a travestilidade de Brenda, elas vejam a humanidade de Brenda, o acolhimento de Brenda. Eu quero meu palácio das princesas, eu quero proteger minhas irmãs, juntar os nossos nada, juntar as nossas dores e viver aqui em paz. Brenda Lee é um ícone, é uma lenda na luta a entregar respostas melhores para a sociedade brasileira. Uma mulher trans que possibilitou que hoje a gente pudesse chegar em outros lugares para as pessoas que vivem com HIV. Sensibilidade é palavra de ordem para a educadora popular Núbia, que trabalha com jovens na favela de Heliópolis, uma das maiores do país. Aqui a gente pensa muito a formação técnica
sobre o que é a prevenção combinada, sobre o que são as IST. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis, que muita gente conhecia pela sigla DST. Ontem e hoje, falar sobre HIV ainda é muito importante, principalmente para os jovens. Os jovens de hoje têm a mesma quantidade de informação sobre a prevenção e sobre o HIV que os seus avós. Então isso é muito preocupante, né? E ao mesmo tempo é uma denúncia de como a gente precisa trabalhar muito mais. Renovar a linguagem é super importante porque hoje a gente vive em um momento cultural que se fala do sexo de uma outra forma e que se pensa as identidades sexuais, de orientação sexual, de gênero, todas essas identidades também de uma outra forma. Tem a internet também, que é um fator super importante para disseminação de informação e cultura. Então, a gente precisa atingir esses jovens nesses espaços também que eles estão, né? Inspiração para a Núbia, o trabalho da Brenda no combate ao HIV traz também outros ensinamentos. A coisa principal que ela me ensina, que a gente tem o poder nas nossas mãos também de produzir respostas para o nosso tempo, para as nossas demandas. O HIV ele continua sendo um problema para as travestis, para as pessoas trans, de uma maneira geral. Um estudo global realizado por uma universidade holandesa indica que a probabilidade de mulheres trans contraírem HIV é 66 vezes maior do que outros segmentos da população. As pessoas trans são grupos prioritários na hora da prevenção e do cuidado, mas a gente também tem que ser grupos prioritários na hora de pensar a política. E eu acho que isso é uma coisa que ela ensinou muito forte, da gente se fazer presente nesses momentos e nos lugares de tomada de decisão que também falam sobre as nossas vidas. Brenda representa a humanidade, sabe? A humanidade no conceito até bíblico do que a gente pensa de humanidade, né? De acolhimento, de empatia, de solidariedade. A Cime está num desses espaços de decisão. Ela é secretária nacional de promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, pasta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Quando a gente chega nos diversos espaços, a gente vai criando uma onda positiva. Eu costumo dizer que o preconceito ele se dá ou por ignorância ou por irracionalidade. Irracionalidade não tem como lidar, mas a ignorância tem como combater. Quando a gente convive com a pessoa, a gente vai quebrando aqueles medos, aqueles paradigmas. Por isso é importante a gente chegar nesses lugares. A gente não está nas gerências das empresas. A gente não está nas chefias de departamento. Né? A gente não está nesses lugares. Então, tudo que a gente produz enquanto sociedade, desde o pão que se faz na padaria até a política pública que é entregue, ela não é pensada por nós. Para ela, a relação entre mulheres trans e HIV, ainda hoje, passa pelo lugar da vulnerabilidade. A gente precisa construir políticas que essas pessoas não sejam obrigadas a estar nesse lugar, mas também pensar como é que a gente faz políticas de cuidado, de prevenção às ISTs. Brenda Lee é uma inspiração muito grande para a gente. E ela teve a ousadia de construir acolhimento para as pessoas que as outras pessoas não queriam nem tocar. Não queriam dividir um prato, tamanha a ignorância sobre o vírus naquele período. Ainda hoje, muitas pessoas trans são rejeitadas pela sociedade. Pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, indica que 145 pessoas trans foram mortas em 2023, a maioria mulheres. Um assassinato a cada 3 dias. Isso faz com que o Brasil alcance uma triste marca. É o país que mais mata transexuais pelo 15º ano seguido. O que nós podemos fazer para que essas violências não ocorram ou para que essas pessoas não sejam jogadas para a marginalidade. Que aí é acesso à educação, acesso a direitos básicos. E a gente não vai fazer com que essas pessoas acessem esses direitos se nós não construirmos pontes. Pegar uma pessoa que foi alijada do lugar da cidadania e colocar ela no lugar da cidadania, que é o lugar de direito dela. Eu me chamo Simon Shelley, eu tenho 18 anos, sou estudante de nutrição e sou uma pessoa não binária. Meu nome é Yara Aide, tenho 27 anos, sou estudante de cinema e sou travesti. José Matheus Ferreira, 26 anos, professor de História e Sociologia, coordenador do cursinho
Eu sou um homem bissexual. José, Uiara, Simon. Os três fazem parte do cursinho Transformando, Unidade Brenda Lee. As aulas acontecem no Centro Itaquerense de Famílias Amigas, ligado à paróquia Nossa Senhora do Carmo, na zona leste de São Paulo. A Brenda Lee deu esse start, de olhar para a minha comunidade, de entender como eu posso mudar a minha comunidade. O cursinho a gente pensou nele em 3 bases, assim. Educação popular, isso significa que ela é gratuita, é para todos. Libertadora, no sentido que a gente quer fomentar pensamento crítico, e afetividade. Essa questão da afetividade também é fundamental. Faz toda a diferença você ter uma aula de matemática e sua professora ser uma mulher trans. O Simon quer cursar nutrição e vê no cursinho um lugar de acolhimento. Quando eu cheguei aqui, acho que foi até a primeira vez que eu tive essa sensação. Foi meio que um alívio, por causa que eu sei que eu tô no meio da minha gente, pessoas que entendem como eu me sinto e eu entendo como elas se sentem também. De acordo com o levantamento do Grupo Dignidade, 77% das crianças e adolescentes trans já sofreram bullying na escola. Dentre os adultos acusados de praticar bullying, 65% eram profissionais das instituições de ensino. Mais da metade, 56%, eram professores. A Uiara quer cursar audiovisual e vê nos estudos um lugar de alento e de combate à transfobia. Eu acho que socialmente muitos espaços são negados pra gente, né? Familiar, afetiva. Então, estudar desde muito nova para mim foi uma coisa que me tirou de muita dor. Eu quero que isso me leve para um lugar acadêmico também, né? Que também é nosso. Eu tenho vontade de estudar audiovisual na UF e espero que isso faz eu ter novos horizontes do que eu posso fazer com a minha arte, né? Para as novas gerações, os sonhos de Brenda permanecem vivos. Eu acho que Brenda Lee representa a esperança, né? Uma esperança de que a gente tenha outras possibilidades mesmo de narrativa, de... Só um minutinho. Que a gente possa experimentar a possibilidade de viver de forma saudável, com cuidado, com carinho, com afeto e com amor. Eu tô cansada de ter medo. Eu tô cansada de ter medo. Eu tô cansada de ter medo. Porque em cada esquina tenho medo de virar. Pois na última que virei, eles tentaram me matar. Porque eu não quero ser o motivo da minha mãe chorar. Eu não quero chegar em casa com os braços cruzados, uma vela no peito e minha voz nunca mais ela escutar. Maninha, eu te prometo que eu vou ser muito feliz. O meu nome é Uiara, eu não sou prostituta, eu sou cineasta e atriz. E mais, vocês não vão ver o meu corpo preso no camburão de uma viatura. Se vocês me queriam fazer o programa, muito prazer, eu sou a própria literatura.